A violência contra a mulher tem sido retratada na televisão de uma forma positiva nos últimos anos, principalmente depois da Lei Maria da Penha. É evidente que ainda precisa de muitos esforços dos meios de comunicação televisivos em ter um respeito ainda pela imagem da mulher, mas no que diz respeito, no que é referente à propagação da Lei Maria da Penha, a contribuir para mostrar que existe a violência contra a mulher, isso tem sido uma contribuição grande da mídia, né? Mesmo quando o projeto de lei Maria da Penha estava sendo discutido no Congresso Nacional, nós tínhamos uma novela, né, em um dos canais de grande audiência da televisão, em que retratava e retratou muito bem a questão da violência contra as mulheres, né? Naquele momento, a violência doméstica. Como podemos dizer, mesmo de programas até da década de 80, como Quem Ama Não Mata, né, que foi uma série televisiva que também foi importante para contribuir para a visibilidade da violência contra as mulheres, ou o programa TV Mulher também, que retratava, que trazia da invisibilidade o problema da violência contra as mulheres para o domínio público. Então tem contribuído, mas nós também vemos ainda uma imagem ainda estereotipada da mulher sendo retratada. Isso precisa ser melhorado, mas em geral eu diria que a mídia tem contribuído. A violência contra a mulher ser retratada, né, nas telenovelas é muito importante e também ela está mostrando como as mulheres resolvem essa situação, contribui bastante para a violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica, sair da invisibilidade e ela ter dimensão de respostas para aquele problema que ela está vivendo. Então, no momento em que é retratado uma situação de conflito, uma violência doméstica, em que mostra que existe a Lei Maria da Penha, que aquela personagem vai até a delegacia, que na delegacia demonstra que ela encontra dificuldades ou até mesmo um atendimento acolhedor, isso impulsiona, isso encoraja as mulheres, não só as mulheres a decidirem para uma resolução, né, em buscar uma resposta do Estado para poder denunciar e para poder ter uma mudança na sua situação de vida naquele momento. Então é importante que isso seja retratado, né? Também é importante que quem está retratando essa situação, né, tenha conhecimento do funcionamento da legislação, dos programas e dos serviços que existem para dar resposta, para que possa passar uma mensagem, né, condizente com as várias respostas que tem. Em relação aos programas policiais, a violência contra as mulheres aparece de uma forma que ainda deixa muito a desejar. Eu acompanho às vezes os programas das 6 horas ou que passa nas 7 horas, assim. Tem casos ao serem retratados que é impossível a pessoa continuar a ver de tão agressivo que é a forma que é retratada. Tem um ou outro programa, em um outro momento, que ainda retrata de uma forma mais didática, digamos assim, com respeito à vítima, com respeito aos familiares, com respeito até à questão da Lei Maria da Penha, porque há a informação de que é passada, que a lei não funciona, de que a lei ainda não está resolvendo o problema da violência contra as mulheres, quando isso não é fidedigno, porque a Lei Maria da Penha é uma lei conhecida por 98% da população brasileira, né, segundo as pesquisas de opinião, e que tem tido uma repercussão simbólica muito grande nisso. Se chegar em qualquer cidade do interior, a Lei Maria da Penha é conhecida, né? Ela precisa, sim, ser trabalhado o conteúdo que existe na lei, né? Quais são as medidas protetivas de urgência, quais são as responsabilidades dos estados, dos municípios, onde a lei vai estar acontecendo ali naqueles municípios, e passar uma mensagem em que comunique, que informe para cada cidadão e cidadã brasileira, principalmente para as mulheres, que ela tem, né, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, e que pode cobrar do poder público, do seu município, a instalação dos serviços, que pode cobrar do delegado, do juiz, do Ministério Público,
o bom atendimento, a responsabilidade do Ministério Público em estar fazendo a fiscalização da boa aplicação da Lei Maria da Penha. Então, os programas televisivos que trabalham com a questão policial, eles ainda deixam desejar nesse sentido, né? De um conteúdo que não colabora com o respeito à Lei Maria da Penha, a importância que essa lei tem para a vida das mulheres e a forma como é retratados os casos. Deixa a desejar o respeito, né, à vítima, à mulher vítima, aos familiares e a imagem daquela família e da mulher. As campanhas para denunciar os agressores, as campanhas de informação sobre a violência contra as mulheres, elas contribuem bastante para que as mulheres possam se encorajar e possam conhecer, não é, que determinadas situações pelas quais ela passa constituem uma violência, que essa violência pode ser um crime e que esse crime pode e deve ser denunciado e que existe uma rede de atendimento que não funciona ainda perfeitamente, mas que são espaços onde ela pode estar procurando, né, batendo na porta dessas instituições para poder fazer a denúncia. Essas campanhas, elas sendo veiculadas pela TV ou mesmo pelo rádio, contribui bastante, não só para o conhecimento, né, do problema, mas também para as mulheres estarem podendo terem informação de onde é que ela pode buscar ajuda. E quanto mais campanha termos, melhor. O número ainda é insuficiente, porque ela não dada a diversidade do Brasil, ainda há necessidade, né, de maior a necessidade de maior número de campanhas, né? Principalmente que elas possam chegar, por exemplo, na região norte, talvez não chegue com a televisão, que não tem um alcance, mas aí ir para o sistema de rádio, que tem um grande alcance lá, para que as mulheres possam estar conhecendo, né? Isso combinado com outros programas também. Então, é muito importante essas campanhas e quanto maior o número delas, melhor ainda. A Lei Maria da Penha, ela pode ser considerada uma lei que tem uma ampla divulgação, né? E também de debate nos meios de comunicação. A demonstração de pesquisas de opinião que colocam que a lei é conhecida por 98% da população, ou seja, que somente 2% diz que nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha, ela é um dado significativo dentro do quadro, né, do Brasil em respeito às legislações, né? Porque temos o ditado de que no Brasil se tem muita lei, mas que lei que não pega. E a Lei Maria da Penha é uma lei com 10 anos, ou seja, uma lei relativamente nova, e que nos últimos anos assim, é um crescente o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Então, ela é uma lei que posso dizer que é conhecida e debatida também nos meios de comunicação. Tem feito uma grande contribuição. Agora, o que os meios de comunicação precisam, talvez, é mudar o enfoque da abordagem sobre a Lei Maria da Penha. Não dá somente o foco na questão criminal da lei. A lei ela tem um sistema todo de direitos, né? Ela é uma lei que tem mecanismo de prevenção, de assistência, mecanismo e mecanismo de punição. E os meios de comunicação dão mais ênfase a esse mecanismo de punição, que é a questão da conduta ter se tornado crime e das medidas protetivas terem sido aplicadas ou não. Mas é preciso que o meio de comunicação se atente, por exemplo, para a responsabilidade que a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, coloca para os meios de comunicação, de que tem que ter o respeito, né, a conduta ética, a imagem da mulher. Então é importante que os meios de comunicação se atentem a isso e que contribuam, né, com outras abordagens, com a divulgação do conteúdo em si da Lei Maria da Penha. Por exemplo, em um programa desses que foram citados aqui, de policial, retrate uma situação em que uma mulher tenha sofrido violência doméstica. Então vamos dizer o nome daquela mulher, né, se ela permitir que tenha sofrido, não é somente a mulher sofreu violência, então pode citar o nome se ela permitir.
trate isso com respeito, explique se ela foi bem atendida ou se não foi bem, não foi bem atendida. Se foi bem atendida, para as mulheres estarem atentas para isso. Se não foi, que medidas é que ela pode tomar para que isso não aconteça com ela, né, em outras ocasiões, ou com outras mulheres. A quem ela pode denunciar esse mau atendimento, se o caso foi respondido de forma rápida ou não foi, quais as medidas que tem, das medidas protetivas de urgência, ler isso, colocar as responsabilidades, divulgar mais as responsabilidades dos estados, dos municípios, falar mais sobre os outros serviços que existem, além da delegacia de atendimento às mulheres, sobre as casas-abrigo, sobre os centros de referência, divulgar esses centros de referência, divulgar a existência ou não do juizado de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, todo esse conteúdo precisa ser trabalhado, né? Principalmente no aspecto também educacional, né? Que seria na parte da prevenção, sobre a importância do respeito à imagem da mulher, de não colocar a mulher de forma estigmatizada ou dos papéis estereotipados, e a mídia tem muito a contribuir nesses aspectos. No Congresso Nacional existe mais de 100 proposições legislativas que propõem modificação diretamente ao texto da Lei Maria da Penha ou em outras legislações, mas que têm impacto na aplicação da Lei Maria da Penha. No geral, esses projetos de lei são advindos da boa vontade de parlamentares, não é, em estarem propondo mecanismo de melhoria na Lei Maria da Penha, ou mesmo ou na tentativa de estar incluindo algum aspecto da lei e que acha que não existe na lei, mas que é necessário porque ainda está no âmbito de discussão do judiciário, né? A avaliação que eu faço, e que é conjugada também por outras organizações, especialistas que acompanham a aplicação da Lei Maria da Penha, é que nesse momento a Lei Maria da Penha ela não precisa ser modificada. Ela é uma lei nova, ela está com 10 anos, a lei ela tem todo um conjunto de políticas ainda para ser implementado. São 11 serviços, não é, que foram criados e reforçados com a Lei Maria da Penha. E esses serviços, eles não estão em todas as cidades, nem em todas as capitais. Nós temos somente quase 10% das cidades brasileiras, ou seja, praticamente os grandes centros, é que tem delegacia especializada de atendimento às mulheres. O número de juizados ou varas especializadas no atendimento à questão da violência doméstica e familiar, previsto na Lei Maria da Penha, ainda é pequeno, não chega a 100 no Brasil. Então, tem toda uma política para ser implementada. A lei ela precisa de recursos e precisa ser tratada como uma política prioritária para os estados e para os municípios. E o Congresso tem muito a contribuir nesse sentido. Dessas mais de 100 proposições que tramitam no Congresso Nacional, modificam a Lei Maria da Penha diretamente, né? Tratam de vários assuntos, desde temas que já são pontos pacíficos na aplicação, por decisão do STF ou do STJ, que propunham a modificação da lei quando se discutia a questão da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, mas que já foi reconhecido pelo STF a constitucionalidade, ou da não aplicação da Lei 9.099, que também foi declarado pelo STF que a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, não se aplica aos casos previstos na Lei Maria da Penha. E tem a questão, né, que é um ponto hoje de discussão, também objeto de decisão do STJ, no âmbito da Justiça, que é a questão se a lei atende ou não, inclui ou não o atendimento às pessoas, aos travestis e às pessoas transgêneros, né? Isso para o entendimento de quem participou da elaboração da lei e da proposta que era a lei, é que ela nunca excluiu as pessoas transgêneras nem travesti. Bastasse uma pessoa se identificar enquanto mulher, que ela estaria protegida, não é, pela aplicação, pelos mecanismos previstos ali na Lei Maria da Penha.
Então, nesse sentido, não há necessidade de um projeto de lei para tornar isso explícito nesse momento, né? Há decisões favoráveis no STJ, no Judiciário em relação a isso, e também buscando a proposta original da lei, já pode-se ver que ela contempla esses casos. É preocupante, no caso dessas proposições legislativas, né, o projeto, por exemplo, o projeto de lei da Câmara, que está tramitando no Senado, o PLC 07 de 2016, que propõe uma mudança em relação a quem pode conceder as medidas protetivas de urgência, o qual nós entendemos que, ao tirar essa atribuição do Poder Judiciário, ou seja, dos juízes, e passar para os delegados, isso é inconstitucional e isso pode contribuir para a formação de um Estado policialesco no Brasil. Né? E não há nenhuma garantia de que a mulher vai ter essa proteção e sair da delegacia com essa medida protetiva. A lei já prevê um rol de atribuições para os delegados e delegadas, né, estaria aplicando, e que infelizmente isso não tem acontecido satisfatoriamente, por todos esses problemas que já foram aqui relatados, como a falta de delegacias em muitos municípios ou a falta de estrutura dessas delegacias. Né? Um outro projeto que é preocupante é um que propõe alteração no texto da lei, em tirar a palavra baseada no gênero por sexo, porque aí reduziria o âmbito de aplicação da lei, não é? E deixaria de estar protegendo, por exemplo, as pessoas transgêneros.